Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Então já peço para você que está chegando aqui no canal para deixar o seu like é muito importante. Peço para você se inscrever se você ainda não for inscrito, é a primeira vez aqui no canal Machão da Gama, a sua inscrição é muito importante. Bom, nesse vídeo vamos falar sobre campeonato carioca, né? O Vasco encara no sábado a equipe do Volta Redonda. Existiu ali a dúvida se o Vasco iria com time titular ou seria com time misto, né? Por conta do jogo da Copa do Brasil que acontece na próxima terça-feira. Mas o Vasco vai com time titular, o Vasco tem que buscar essa classificação no campeonato carioca. A gente, inclusive, vai dar uma olhada aqui na tabela, né? Do Campeonato Carioca. Vamos falar sobre Carlos de Penha, né? Novidades aqui sobre Carlos de Penha. O Vasco tem concorrência agora na busca por esse jogador. E também vamos falar sobre basquete, né? Porque ontem o Vasco Associativo divulgou uma nota informando que vai acabar com as atividades do basquete de base. E isso deu uma polêmica danada. Depois da vinheta, a gente vai começar. A vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da KTO, a KTO que é parceira aqui do canal Machão da Gama, e você sabe que você pode palpitar lá na KTO, e se você utilizar o cupom MDG20, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO, beleza? É um bônus aqui de boas-vindas do canal Machão da Gama, e a KTO é parceirona aqui do canal Machão da Gama, beleza? Acesse a KTO e use o cupom MDG20, que você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Bom, vamos lá, falar de campeonato carioca. O Vasco enfrenta no sábado a equipe do Volta Redonda. O jogo vai acontecer em Cariacica, né? Inclusive, esse jogo terá transmissão da Cazé TV. E eu estarei lá no Espírito Santo fazendo as reportagens de campo, né? Pela Cazé TV. Vai ser um prazer, né? Trabalhar no Espírito Santo, estado onde eu nasci. Já falei várias vezes aqui no canal, né? Que eu sou capixaba. Pela primeira vez eu vou trabalhar, né? No Espírito Santo. Já fui lá algumas vezes para assistir jogo do Vasco, etc e tal. Já fui no Kleber de Andrade, mas trabalhando vai ser a primeira vez. Enfim, existia uma dúvida, né? Se o Vasco iria ou não com força máxima, com seu time titular, né, para essa partida contra o Volta Redonda, porque na terça-feira o Vasco tem um jogo importantíssimo, né, pela Copa do Brasil contra o Marcílio Dias, um jogo que vai ser difícil, tá? O Marcílio Dias vai bem no Campeonato Catarinense, venceu o Criciúma, que é um clube que está na Série A do Campeonato Brasileiro. Enfim, vai ser um jogo complicado com toda certeza. Claro que o Vasco é o favorito e tem a obrigação de vencer, né? Então existia essa dúvida, será que o Vasco vai poupar a equipe para o jogo contra o Volta Redonda por conta desse jogo contra o Marcílio? E a informação é não. O Vasco vai com força máxima, né? O Vasco foca na classificação do Campeonato Carioca, o Vasco quer jogar as finais do Campeonato Carioca e vai com força máxima contra o Volta Redonda. O que pode acontecer é, durante o jogo, o Vasco conseguiu abrir uma vantagem ali, alguma coisa, vai mesclando, vai trocando ali o time, mas o Vasco vai com força máxima para buscar essa vitória e dar mais um passo, né, na classificação aí do Campeonato Carioca. O Vasco só depende de suas forças, faltam 2 rodadas aí na fase de classificação, o Vasco só depende de si, mas não pode dar mole, né? Ano passado, por exemplo, o Vasco perdeu para o Volta Redonda, né? O jogo, inclusive, foi em Cariacica, né? O Vasco perdeu em Volta Redonda, pro Volta Redonda, perdão, né? Em Cariacica, o jogo que ficou marcado pelo pênalti perdido, né? Do Pedro Raul. Enfim, vamos dar uma olhadinha, né, na classificação do Campeonato Carioca após 9 rodadas. A rodada terminou só ontem, né, com o jogo do Flamengo. O Flamengo venceu e a classificação tá da seguinte forma. O Flamengo é o líder, 21 pontos. O Fluminense é o segundo colocado, também com 21 pontos. O Nova Iguaçu é o terceiro colocado, 18 pontos. O Vasco é o quarto colocado, com 16 pontos. O Botafogo é o quinto, tem 14 pontos. A Portuguesa também tem 14. O Boa Vista tem 12 pontos, é o sétimo. O Madureira é o oitavo, tem 10 pontos. O Volta Redonda tem 9 pontos, é o nono. O Sampaio Corrêa, em décimo, tem 7 pontos. O Bangu tem 5 pontos, é o penúltimo. E o Lanterninha é o Audax, que não pontuou, né? 0 pontos, aí virtualmente rebaixado já, né? A gente pode cravar que o Audax é rebaixado. Não ganhou de ninguém até agora, não é possível que vai ganhar os 2 últimos jogos. Enfim, essa é a classificação do Campeonato Carioca. O Vasco enfrenta o Volta Redonda sábado, lá na cidade de Cariacica, para dar mais um passo importante aí rumo à sua classificação.
Bom, vamos falar agora aqui de mercado da bola, né? Vocês sabem que o Vasco está negociando, tem interesse na contratação de Carlos de Penha, mas o Vasco ganhou um concorrente aí por Carlos de Penha. Segundo o jornalista César Luiz Merlo, que cobre transferências aqui na América do Sul, além do Vasco, o Corinthians também demonstrou interesse na contratação de Carlos de Penha. E caso apareça aí uma boa proposta, né, o Internacional está disposto a liberar. Tanto o Internacional está disposto a liberar, como também o Carlos de Penha tem a intenção de deixar, né, de avançar por uma saída. Então, aguardando a proposta. O Vasco até o momento não apresentou a proposta, o Corinthians também não. Eu já disse aqui algumas vezes que acho que o Carlos de Penha é uma contratação interessante para o Vasco, né? Mas até o momento a coisa ainda não avançou, apesar do interesse do Vasco nessa contratação. Se demole, o Corinthians vai levar, né? Se demole, o Corinthians vai levar, com toda certeza. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, né, dessa novela Carlos de Penha. Bom, para encerrar esse vídeo, a gente vai falar sobre basquete, porque ontem a gente teve uma polêmica, né? O Vasco Associativo emitiu uma nota oficial informando que vai encerrar as atividades do basquete de base. O basquete profissional, que está muito bem na NBB, continua. Mas continua porque está sob o comando, né, do Pedro Ortega e do pessoal que está da R10 Score, né, que está lá fazendo a gestão do basquete. Porque se estivesse também no associativo, não sei não. Enfim, a nota oficial do Vasco diz o seguinte: o Clube de Regatas Vasco da Gama vem, por meio dessa nota, informar que nessa terça-feira as atividades da base do basquete estão sendo paralisadas. O retorno da base em 2023 foi o primeiro passo da retomada do projeto do basquete Cruz Maltino. Ao longo do ano passado, a gestão anterior se comprometeu a regularizar as certidões de forma a permitir a captação de verba de forma incentivada e, assim, viabilizar a continuidade da base. No entanto, a promessa não aconteceu. Por mais que neste momento a decisão seja difícil, entendendo todo o impacto positivo que o desenvolvimento de um esporte gera social e esportivamente, tomar essa decisão é um ato responsável da atual gestão. Estamos nos reestruturando, próximos de obter novas fontes de recursos para voltar com as categorias de base, que em seu primeiro ano teve o Sub-14 avançando até as quartas de final, o Sub-13 e o Sub-15 vice-campeões na Taça Rio de Janeiro. Bom, foi a nota oficial aí do Vasco Associativo. Primeiro, pega muito mal, né? Praticamente no primeiro mês de gestão, Pedrinho já terminam com paralisam, né, as atividades do basquete de base. Isso pega muito mal, com toda certeza. Quem se pronunciou sobre o assunto foi o Pedro Ortega, que é o responsável pelo basquete profissional do Vasco, que vai muito bem, né? O basquete profissional do Vasco é como se tivesse virado uma SAF também, né? E ele fala sobre isso, né? Ele diz que, inclusive, durante muito tempo ele bancou sozinho, com dinheiro do bolso, a base do basquete do Vasco, mas que não era possível continuar fazendo isso. Confira. Perguntando, me marcando nas coisas, me mandando para eu fazer um posicionamento sobre a paralisação da base do basquete do Vasco. Vamos lá. Na retomada do basquete do Vasco, da base, eu banquei ela sozinho durante um ano inteiro, tá? Sem botar nada na camisa, nem nada, até porque as minhas empresas são ligadas à aposta e não posso fazer nada desse tipo. Então eu banquei do meu próprio bolso, por paixão, por tudo, para fazer o Vasco entender a basquete, essa retomada, né? E em outras coisas, eu não estou falando aqui de política, só antes de qualquer coisa, tá? A conversa foi de que a gente ia buscar recursos através das certidões e tal, para não ter, né, para a base se bancar. Virou um ano, isso não aconteceu, então infelizmente eu não consigo mais um ano bancar a base inteira do próprio bolso, né? Não consigo fazer isso. Eu vou explicar o porquê. Então, eu não consigo fazer isso mais um ano seguido, colocando dinheiro na base, onde realmente a gente não tem retorno, onde eu já não tenho retorno no profissional, então na base também muito menos. Então é como se eu já pegar, assim, eu adoro ver, sabe, a molecada jogando, é muito maneiro, eu já estive naquela posição, só que humanamente e pro meu bolso é impossível bancar novamente também mais 3 categorias, jogando fora, profissionais, pra lá, pra cá, eu não consigo. Né? Acho que vocês já sabem do gasto que eu tenho com o basquete inteiro do Vasco, só que a base hoje fica inviável. E os contatos que eu tenho são no meio de aposta esportiva e, pela lei, eu não posso patrocinar a base por conta de, né, sites de apostas, que eu conheço muita gente. Sobre a minha empresa, que também é nacional da aposta, eu não posso patrocinar, né? Eu fiz um ano pela paixão, para tentar voltar ao basquete, mas isso deveria ter dado sequência pelo.
Então, espero que tenha ficado explicado para vocês, entendido, e que realmente eu não consigo mais bancar a base, patrocinar a base. Eu não posso nem fazer isso, tá? O projeto é paralisado, acredito que a gestão nova vai atrás de certidões e vai brevemente aí voltar com a base do basquete. O projeto deu muito certo, né? Mas acredito aí que a galera que está de frente hoje lá vai conseguir fazer as certidões e futuramente vai voltar com a base do basquete. Então, lembrando que nem se eu quisesse patrocinar novamente, eu poderia. Eu já fiz isso durante um ano, sem colocar nada na camisa, tirando só do próprio bolso para ver a molecada lá jogando. Mas já se passou um ano e não é saudável nem para minha casa eu bancar mais um ano daquilo ali tudo. Enfim, espero que tenha ficado explicado para vocês, entendido. Confiem na gestão, daqui a pouco tenho certeza aí que a base vai ser. Então tá aí, né? Explicações do Pedro Ortega. Pega mal, né? Pega mal aí os encerramentos. Encerramentos não, né? A paralisação da atividade do distorce, né? Que a atual gestão consiga o mais rápido possível as certidões, enfim, e volte, né? E é importante aí para o desenvolvimento da comunidade, para criança, adolescente, todo mundo aí poder praticar um esporte, né? Que salva vidas com toda certeza. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva no canal. Saudações, até a próxima. Fui.